Glória a Deus. Sauda a todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Motivo de grande alegria, né? Nós estarmos mais uma tarde aqui na presença do Senhor, né? Aqui junto com meu esposo, aleluia, em nossa casa, que nós possamos juntos exaltar o nome do nosso Deus, o Deus Santo, Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória seja dada a Ele nessa tarde, né? Então que nós possamos verdadeiramente adorar o Senhor nessa tarde. Quero estar nessa tarde já falando com você. Nós estamos aqui mais uma tarde da bênção, né? Mais uma tarde onde o Senhor tem nos proporcionado de estar na presença dEle. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aonde nós participamos aqui na sede, que é Rua Joaquim Nabuco 1167. Então louvamos a Deus, né, queridos, por estar aqui mais uma terça-feira, mais uma tarde da bênção, né? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Eu quero estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor, no Salmos de número 88. Deixa eu ler aqui. Salmos de número 88. Diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Cheguem a ti, a tua presença, a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Salmos de número 88, 1, 2 e depois o número 13, que diz assim: Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Da antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Aleluia, né? Desde cedo, né? Antemanhã, antes da manhãzinha, a gente já está clamando a Deus, já está orando. É necessário isso, queridos, né? Neste Salmo 88, versículo 1, 2 e o 13, nessa tarde. Olha só que lindo aqui, né? Nós vemos que o Senhor é o nosso Senhor Salvador único, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos, né, alcançar através da oração. Então por isso que aqui o salmista falava: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Cheguem à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Aí o número 13. Mas eu, Senhor, clamo por ti em socorro, e a antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Aleluia, né? Glória a Deus. Salmo 88, salmo maravilhoso, aonde aqui nós vemos que Deus realmente é um Deus que atende. O salmista, ele orava, ele clamava, ele pedia, e não é diferente conosco, né, queridos? Nós temos orado, temos clamado, temos pedido, aleluia, e nós sabemos que o nosso Deus, ele também tem ouvido a nossa oração, tem ouvido o nosso clamor. Por isso é motivo de glorificar o Senhor mais uma tarde, né? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Deus abençoe, Val. Já está conosco, querido. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Tem mais outros irmãos entrando. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Eu quero estar falando já, queridos, alguns momentos aqui que a gente vai orar por famílias, pessoas que já estão, aleluia, conosco aqui, pediram oração. Então nós vamos mencionar alguns motivos de oração para estarmos orando nessa tarde. E você, meu querido irmão e irmã, que entrar na live e quiser fazer um pedido de oração, tem liberdade, pois nós estamos aqui e no final da live a gente torna a orar novamente, né? Para os pedidos que entrar na live. Então aqui eu estou pedindo oração por mim, né? Pelo meu esposo, pastor Luiz. Nós precisamos de oração, queridos, amém? Em nome de Jesus. Por toda a minha família, né, meus irmãos, Moacir, Luci, Márcia, pela Simone, né, que é a família da minha irmã que já faleceu, pelo pai da Simone, o José Cícero, ele está precisando de oração, pela Andréia ali, a Polaco, pelos meus sobrinhos do Paraná,
hoje vão estar chegando aqui mais tarde, glória a Deus, né? Estão vindo aqui para Prudente, vão passar a noite hoje, amanhã e vão embora amanhã tardinha, né? Glória a Deus, né? Eles estão aqui com a gente essa tarde, em nome de Jesus, que Deus abençoe essa viagem deles, né? A gente vai estar orando pela viagem e pelos meus irmãos, cada um deles, suas famílias, né? Seus netos, bisnetos, nora, genro, cada um, né? Os filhos, que Deus abençoe. Aqui também pela Lucilene, né? A irmã da nossa irmã Alcina. E pela Maria Clara, a filha dela também está precisando de oração. Maria Vitória, desculpa. Maria Vitória está precisando de oração. É que eu só li Lucilene, eu não tinha marcado a Maria Vitória, mas eu me lembrei, né? Ela está grávida de gêmeos, está precisando de oração, queridos. Então vamos orar. Nossa irmã Edna Santana também sempre tem pedido oração. Pelo Éder Job, nosso primo, que Deus dê providência na vida dele, pela família toda. Pelo Ricardo, né, sobrinho do pastor Renato, que ainda se encontra internado. Pelo Márcio Rogério, irmão Márcio Rogério, vamos continuar orando. Pela prima Tânia, Terezinha, né, sua tia Zenaide, continuar orando. Orar pelo Adir, sua família, né, a Daniela, a Camila, o Bruno. Que Deus ponha as mãos sobre a vida do Adir, toda a sua família, em nome de Jesus, né? Que Deus dê a providência no seu casamento. Pelo presbítero Osnildo, continuação, né, de oração para total recuperação dele. Pelo pastor Dionísio, que hoje pediu oração, que estaria fazendo uma cirurgia hoje. Que Deus ponha as mãos sobre o nosso pastor Dionísio. Pelas famílias, né, do assentamento Santa Irene, Santa Ana, muitos irmãos, amigos, né? Tivemos lá esse final de semana, passamos lá, almoçamos na casa de uns irmãos ali, né? Da Adriana, Adriano, toda a família deles, uma família amável ali, nos recebeu muito bem, né? Glória a Deus por essa família. Também fomos na casa do Beto, Socorro, ficamos lá na parte da manhã. Depois, à tarde, passamos ali no assentamento Santa Irene, aonde fizemos um culto, né, maravilhoso, onde Deus se fez presente. Que Deus abençoe todos os irmãos ali do assentamento Santa Irene, queridos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, né? Também pela uma mocinha, menina chamada Laurinha, a minha cunhada tem sempre pedido oração por ela, pela dona Naide. A Dirce e o Marcos de Souza, né, o filho e mãe, precisam de uma causa na justiça, né, eles têm uma causa na justiça e precisam que Deus ponha as mãos, Dirce e o Marcos. O irmão Testa também tem pedido oração pela Isabel, a sua netinha, por toda a família do irmão Testa, em nome de Jesus, né? Pelo primo Jamil, que também estava fazendo um exame, talvez ia passar por uma cirurgia agora essa semana, que Deus o abençoe também, em nome de Jesus, né? E pelo nosso ministério, Igreja IEPP de Presidente Prudente, nossas congregações, cada pastor, presbítero, né? Os cursos de mulher única que está tendo. E vamos continuar orando, queridos, pela igreja perseguida, né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sido perseguida, né, na face da terra, e pelo nosso Brasil, que está aí mais uma, né, votação até o final do mês, dia 30. Vamos colocar nas mãos do Senhor, que só Deus para abrir portas, entrar com providência. Nós não podemos fazer nada, mas o nosso Deus, ele pode todas as coisas, né? Minha prima Dalva, Deus te abençoe, querida. Pastor Renato, Deus abençoe, nosso pastor amado também. Aleluia. Minha sobrinha Rose, Deus abençoe, Rosemary. Deus abençoe você, querida, sua casa, sua família, né? O Rivaí, Leonardo, em nome de Jesus, Deus abençoe. Queridos outros irmãos também, Ricardo, né? O nosso primo, o primo da nossa prima Sebastiana, pelo Ricardo, da nossa irmã Marilene, também tem pedido oração. O Claudenir, meu sobrinho, também esposo da Fabiana, vamos orar por eles. Pelo André também, sua esposa, família. Projeto Vida, Esperança, Esquadrão da Vida. Muitos nomes, né? Famílias precisando de oração. Então, querido, eu não sei o que você precisa nessa tarde. Eu só sei que Deus é Deus e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Como eu li aqui, né? Nossa irmã Elza, Deus abençoe Elza. Eu não tive na sua casa porque não deu tempo, foi meio corrido domingo, viu? Mas senti sua falta, né? Nós pegamos um pouco de chuva, muito barro, mas glória a Deus, né? Foi uma benção o trabalho lá na casa do Totonho, né? Aleluia, estivemos ali e foi muito bom para a glória do nome do Senhor. Aleluia, né? Irmãos, então aqui, como eu li já nessa tarde, o Salmo de número 88.
capítulo 1 e 2 e o 13. O 1 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Cheguem à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Olha que palavra linda. Depois o 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso, que ouve, que atende, aleluia, a nossa oração. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor é bom. O pastor Renato está pedindo oração para o Dionísio, né? Nós já pedimos aqui a cirurgia no ombro. Aí a gente não sabia onde era. E oração também pela irmã Cleonice. Passou por cirurgia também. Amém. Irmã Cleonice, recuperação. Vamos orar. Pastor Dionísio, eu já tinha pedido aqui, pastor. E vamos continuar orando, sim, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Queridos, mais alguns pedidos de oração que você tiver, possa estar colocando. A gente vai estar orando depois, no final também, mais um pouco para mais pedidos que entrar na live. Então, nesse momento, irmã Denise também está conosco. Glória a Deus, querida. Sim, mulher únicas, eu já pedi oração hoje, glória a Deus, vamos continuar orando, né, por esse curso maravilhoso de mulher única, né, aonde a irmã Denise e a irmã Silvia, né, que são as que estão ministrando os cursos de mulher única, são uma bênção e está sendo uma bênção e vai continuar sendo para a glória do nome do Senhor, amém, querida? Aleluia. Então, queridos, vamos orar. A seara é grande, hein? É verdade. Glória a Deus. Vamos orar então, pondo na presença do Senhor esses pedidos de oração, que Deus venha de encontro em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós estamos aqui nessa tarde, Deus. Te damos graças já por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Oportunidade de ouro, Pai, que muitos não podem ter, não têm, de poder estar na tua presença e tendo liberdade, Senhor, de expressar o teu grande amor aqui nessa live. Aonde muitos países não têm essa, ó Deus, rica oportunidade. Mas nós aqui no Brasil, pela graça e misericórdia, estamos tendo a oportunidade de falar do teu grande amor. Queremos orar nessa tarde pelas famílias que já pediram oração para nós, pela minha vida, meu esposo, toda a minha família, meus irmãos. Pai da Simone, Senhor, o José Cícero, toma nas tuas mãos, tenha misericórdia, ó Deus, a irmã da irmã Alcina, a Lucilene, Senhor, tem misericórdia, ajuda, Senhor, a tua filha, Senhor, ali, aonde ela tem passado o tempo com a sua irmã, naquele tratamento no Hospital da Esperança, continua abençoando toda a sua família, seus filhos, Pai, a Maria Vitória, o Júnior, Senhor, o Mateus, Deus, estende as tuas mãos, a nossa irmã Edna Santana, o Éder Job, nossos sobrinhos, nosso primo, Senhor, toma nas tuas mãos, sobrinho do pastor Renato, o Rogério, Senhor, a prima Tânia, os demais, cada um, a família do Adir, Senhor, tem misericórdia, coloca as suas mãos de restauração nesse casamento, haja, Senhor, cura de algo que foi falado, algo, Senhor, que foi ministrado ali, que o Senhor venha restaurar, venha solucionar, Pai, esta família, em nome de Jesus, por outras famílias, Senhor, que nós temos orado, Pai, pela Dirce, seu filho Marcos, pela Laurinha, pela dona Naide, Deus tem misericórdia, pelo primo Jamil, pelo Osnildo, pelo pastor, ó Deus, Dionísio, nós colocamos as mãos, a irmã Cleonice, que fez uma cirurgia, Pai, a esses irmãos que temos orado, o Ricardo, Claudenir, Projeto Vida e Esperança, Esquadrão da Vida, Pai, muitos pedidos, Pai, nessa tarde, pelo curso de mulher única, Pai, pelo ministério da IEPP, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, todas essas coisas, pessoas que fizeram cirurgia, outros que estão fazendo, outros que vão fazer, outros que é um problema ou outro de família, de justiça. Deus, Tu és o Senhor, Tu és o advogado, Pai, aqueles que têm também uma causa, Pai, de aposentadoria, o Senhor é Deus de poder e pode agir nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor entra com providência, abençoa minha sobrinha,
irmãzinha, Senhor, Andréia, que estará vindo hoje para aqui, Prudente, ali de Apucarana. Abençoa essa viagem, ela, seu filho, a nora e seu sobrinho. Pai, toma nas tuas mãos, ó Deus, e dirija nas tuas mãos, cobrindo eles com teu sangue e trazendo na tua paz. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor. Continua abençoando o nosso Brasil. Deus, que haja liberdade de expressão neste país, que todo mal seja repreendido, que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra em nome de Jesus, e que há poder no teu sangue, este sangue, Senhor, que tem poder para quebrar toda a armadilha do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus, porque o Senhor é o dono da nação. A última palavra eu creio que é sua, Senhor, e a propósito, não sabemos ainda, Senhor, mas o Senhor sabe. Continua, Senhor, ser com o nosso presidente, dirige os passos dele, cuida dele, da sua família, Pai, em nome de Jesus, venha dar vitória para nós, para o teu povo. Nós clamamos a ti, clamamos a tua presença pela igreja perseguida. Toma conta dos missionários. Quantos países, Senhor, aonde não tem a liberdade que nós temos nessa tarde de falar do teu amor, de expressar, Senhor, ler a tua palavra, estar falando numa live, Senhor, online. Quantos não têm essa possibilidade, não têm essa liberdade? Então, Deus, o Senhor é controlador de tudo. Então, tudo está nas tuas mãos. Tenha misericórdia do nosso Brasil. E oramos, Pai, pedindo que o Senhor venha de encontro a cada nome, cada pedido, cada casa, lar, família, que antecipamos aqui o nome, para que o Senhor cuida e age conforme o querer de cada lar. É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço, que o teu Espírito Santo continue conosco a falar aos nossos corações de uma maneira grande e poderosa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nessa tarde. Amém? Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa. Você que já está conosco, outros irmãos que vão entrar, outros que vão participar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, né? Tudo aquilo que você está precisando, que Deus age segundo o teu querer. Que Ele possa alegrar o teu coração nessa tarde. Eu não sei o que você está passando, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o qual eu já li aqui no Salmo 88, aonde eu disse, ó Deus, eu clamo por ti, e o Senhor é aquele que responde orações. Eu creio, é por isso que estou aqui nessa tarde com você, meu querido, minha querida. Então continue conosco, pois o Senhor ainda tem uma palavra ao teu coração, da parte de Deus, com o pastor Luiz, que está aqui também do meu ladinho nessa tarde, amém? Então eu já passo a oportunidade aqui para o meu esposo e que Deus possa usá-lo grandemente em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Aleluia, amém. Nós louvamos a Deus, porque Deus, Ele tem ouvido as nossas orações. E nós sabemos que o braço do Senhor, Deus, Ele não está encolhido para que não possa nos ajudar. E os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. Por isso que o salmista, lá no Salmo 35, versículo 5, ele nos ensina a nós, ou seja, nos aconselha a entregar o nosso caminho nele e confiar, porque é Ele que nos ajuda. É só Deus, irmãos, que pode nos ajudar. É só Deus que pode realmente realizar aleluia, o milagre, ou seja, a providência divina naquilo que nós precisamos. Não há outro a não ser esse Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus mesmo declarou que ninguém vai a Ele a não ser por Jesus. aleluia. Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não há outro caminho a não ser Jesus. E esse Deus, Ele é tremendo, tão maravilhoso, que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, a livre decisão de poder decidir. Deus, Ele não força ninguém. Senhor. Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, a palavra de Deus nos ensina que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ou seja, é o Espírito Santo
que nos convence, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos dá graça e sabedoria a poder entender a palavra de Deus. Por isso, nós vemos aqui, aonde está registrado, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então, nós vemos aqui que Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio, a livre escolha. Cada um tem a livre escolha, o livre-arbítrio de poder escolher. E nós sabemos que há dois caminhos, não é verdade? O caminho que nos conduz ao céu e o caminho que nos conduz ao inferno. Ou seja, existe o bem e existe o mal. E aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: o coração do sábio se inclina para a direita e o coração do tolo para a esquerda. Então, nós vemos aqui Deus nos dando a livre escolha. Por isso é que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Deus. Por quê? A vida é construída por acontecimentos bem variados, seja eles bons, seja eles ruins. Não é assim? No nosso dia a dia, tem dia que temos alguns acontecimentos bons e tem dias que tem alguns acontecimentos ruins. Por isso é que nós temos que buscar em Deus ajuda através do Espírito Santo, porque é Deus que nos ajuda, é Deus que nos fortalece. Aleluia. Porque Jesus disse que não cai um cabelo da nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Às vezes, Ele nos atinge sem que possamos evitar os problemas do dia a dia. Em muitas outras ocasiões, são consequência das nossas ações decorrente de escolha que nós mesmos fazemos. Assim como aconteceu comigo, eu creio que já aconteceu com você. Algumas escolhas que fizemos aonde o fim foi ruim. Aonde, vamos dizer assim, aconteceu que não foi bênção, foi mal. Porém, algumas escolhas em que o Senhor me orientou, em que eu fiz, em que eu dei ouvido à voz do Espírito Santo, em que foi bênção. Por isso que o Senhor ele nos ensina aqui no livro de Provérbios, dizendo: há caminhos para o homem que parece que são caminhos de bênção, mas no fim deles são caminhos de morte. Por quê? Porque o caminho que nos conduz a Deus se chama Jesus. Por isso Jesus, ele nos ensina lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vemos aqui, aonde está registrado em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, aonde a palavra do Senhor diz: Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ou seja, o livre-arbítrio, a livre escolha. Deus. Quando você escolhe em colocar o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão, é só bênção. Aleluia, glória a Deus. Quando você se coloca sobre a proteção de Deus, Deus ele tem um compromisso de abençoar a sua vida. Ou seja, Deus tem que estar acima de todas as suas escolhas.
Por isso é que nós temos que ter sabedoria de poder escolher esse caminho maravilhoso e permanecer nele até o fim, porque lá em Apocalipse, a palavra do Senhor nos ensina que se nós permanecermos nele até o fim, receberemos a coroa da vida eterna. Aleluia. Meu irmão, glória a Deus. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pode substituir essa paz em que só Jesus ele pode transmitir a nós. Por quê? Está registrado lá no livro do profeta Isaías, capítulo 9, que ele é o Deus forte, glória a Deus, que ele é o nosso conselheiro, que ele é o príncipe da paz, que ele é o Deus que está conosco. Por isso, Deus, ele coloca essa, vamos dizer, oportunidade para nós poder escolher, em que diz: vede hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aleluia, glória a Deus. Então eu vejo aqui, quando eu escolho em andar nesse caminho, quando eu escolho de estar na presença de Deus, eu estou debaixo da bênção de Deus. Amém, glória a Deus. Porque lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou sendo abençoado. Amém. Quando eu estou no culto, prestando um sacrifício de louvor a Deus, eu estou sendo abençoado. Porém, quando eu deixo de estar na presença de Deus para estar em tantos outros lugares que Deus não tem palavra de edificação para mim, eu estou recebendo o quê? As coisas desse mundo, e não são bênção, são maldição. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Satanás, ele é o príncipe desse mundo. E ele tem cegado o entendimento de muitos, e tem cauterizado a mente de muitos, porque lhe falta conhecimento. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina: o meu povo, ele erra, ele perece, ele é prejudicado porque lhe falta conhecimento. Aleluia. Por isso é que nós temos que buscar conhecimento na palavra de Deus, para que nós possamos estar debaixo da bênção em que Deus tem para cada um de nós, glória juntamente com a nossa família, para que juntos possamos glorificar o nome do Senhor. Amém. Porque glória a Deus. Nós vemos aqui, nessa palavra, em que Deus nos dá o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, porque Deus não força ninguém. Por isso é que nós vemos aqui que é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações, que caminho quer seguir. O real significado de livre-arbítrio tem sentimentos religiosos, psicológicos, morais e científicos. O que é o livre-arbítrio de Deus? O livre-arbítrio é um princípio eterno, irmão. É um princípio de Deus e ele é eterno. Deus, ele não se intromete na nossa decisão. Por isso é que nós temos que estar debaixo da bênção de Dedeus. Aleluia. Por isso, o sábio Salomão, ele escreveu aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, dizendo: o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. E quem são os tolos? Quais são as atitudes dos tolos? Nós vemos aqui as pessoas insensatas, as suas características. A primeira,
ele é caluniador. Aqui em Provérbios, no capítulo 10, versículo 18, diz: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é insensato. Por quê? Porque ele não tem a direção de Deus. Está aqui em Eclesiastes 10, versículo 2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. E as características dessas pessoas, não somente como caluniador, eles também são zombadores. Aqui em Provérbios 14, versículo 9, diz aqui que eles são zombadores do pecado. Provérbios 14, versículo 9 diz: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que nós temos que tomar decisão sendo orientada por Deus através do Espírito Santo. Nós vemos aqui ainda que são desprezadores da instrução as pessoas que tomam decisão no seu coração para a esquerda. Aqui em Provérbios 15, versículo 5 diz: o tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende à correção mostra a prudência. Aleluia. Por isso glória a Deus. É que Deus ele tem nos dado o livre-arbítrio e ele coloca diante de nós para que nós possamos tomar a decisão. E ele diz: vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aleluia. Então, é o livre-arbítrio que Deus nos dá para escolher. Por quê? Porque o contencioso, olha aí, Provérbios 18, versículo 6. Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca clama por açoites. Por quê? São aquelas pessoas contenciosas, mano. Aquelas pessoas que não buscam a direção de Deus. Ou seja, elas vão pelo me disse, elas vão pelos conselhos daqueles que não têm a sabedoria de Deus. E elas se tornam pessoas rixosas. Provérbios 20, versículo 3 diz: honroso é para o homem o se desviar-se de questões, mas todo tolo se mete em rixas. E é o que mais nós, muitas vezes, encontramos e vemos no nosso dia a dia. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Ou seja, falta autoconfiança em Deus. Senhor. E quando falta a alta confiança em Deus, acontece o que está aqui registrado em Provérbios 28, versículo 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Aleluia. Por isso, irmão, glória a Deus. é que nós aprendemos com Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor. Somos livres, livres do jugo, livres do pecado, glória a Deus. livre das coisas do mundo, em que não nos prende ao vício, não nos prende à vaidade, mas sim a palavra em que o Senhor tem nos ensinado, a alegria, a paz, a comunhão com Deus. Senhor. Ela nos ensina a saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Por isso é que nós vemos a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E aqui nós vemos em que Deus, Ele conhece melhor do que ninguém cada um de nós. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo, irmão. Por isso é que nós temos que ter uma comunhão íntima com Deus. É por isso que nós temos que ter uma comunhão maravilhosa a cada dia mais, a podermos estar
na presença do Senhor. E é por isso que o Senhor nos ensina a depender do seu grande amor. Por quê? Quando Israel passou pelo deserto, naqueles 40 anos, em que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, para Isaque e para Jacó, que ia entregar nas mãos dele a terra prometida, em que Deus tinha um lugar especial para eles. Quando eles chegaram na terra prometida, ou seja, Canaã, em que eles chegaram naquela terra, vamos dizer assim, onde tudo estava preparado, eles começaram, vamos dizer assim, a se acomodar no seu dia a dia. E é o que muitas vezes acontece isso conosco, irmão. Quando as coisas começam, vamos dizer assim, a dar tudo certo, quando as coisas começam a trazer muito conforto para nós, a gente começa a se distanciar de Deus. A gente começa a se esfriar de Deus. E nós vemos aqui em que Deus aconselhou Josué, no capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, dizendo esta palavra a Josué: não se aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu irmão, nós não podemos nos apartar desta palavra, porque é através da palavra que nós alcançaremos a nossa salvação. Amém, glória a Deus. E quando nós meditamos nesta palavra, quando nós somos ministrados através dessa palavra, a nossa fé, ela toma uma proporção Amém, grande, glória a Deus. A saber, depender de Deus. E a palavra é bênção para nós. A palavra, ela nos traz pensamentos sábios. A palavra, ela nos ensina a sermos obedientes a Deus. E é através dessa palavra que Deus, ele faz nós prosperar. Por isso, irmão, é que nós temos que buscar Deus enquanto nós podemos o achar. Enquanto Deus nos está dando a oportunidade. Senhor, aleluia. Por quê? Porque o adversário, ele sempre nos levanta contra nós para querer nos tirar da presença de Deus. E nós vemos ainda aqui no versículo 9 de Josué capítulo 1 dizendo: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Glória a Deus. Então aleluia. nós vemos aqui que é Deus que nos fortalece espiritualmente. É Ele que está sempre conosco, a sua presença divina junto conosco. O que nós temos que fazer é confiar, é não temer e saber descansar nele, porque Ele tudo faz, Ele tudo realiza naquilo que nós precisamos. E é interessante que Ele tem o melhor para nós. Nós vemos aqui, amém, aleluia, meu irmão, que se você esperar condições perfeitas para servir a Deus, para estar mais na presença de Deus, você nunca vai fazer nada, né? Se você esperar condições perfeitas, ou seja, tiver tudo prontinho, tudo organizado, nenhum obstáculo. Olha lá o que está escrito em João 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Deus. Mas nós temos que ter bom ânimo. Aleluia. Jesus nos ensinando. No mundo nós passamos por aflições. O mundo está em crise. Mas saiba que nós estamos em Cristo.
Amém. E quando nós estamos em Cristo, Glória a Deus. não tem crise, meu irmão. Nós passamos pelas aflições, Deus. passamos Aleluia. pelas as tribulações, passamos pelos obstáculos em que muitas vezes o inimigo se levanta para querer nos tirar da presença de Deus. Por isso é que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio dizendo: vede hoje, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deus. Ô, meu irmão, não tem como errar. Só basta nós escolhermos a bênção e seguir esse caminho. Amém, Jesus. Sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que não tem erro. Senhor. Aleluia. Deus não vai te decepcionar. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos fortalece. Mas para isso, nós temos que ter bom ânimo. Para isso, nós temos que nos esforçar. Sair da preguiça. Sair do acomodismo. E tomarmos uma posição. Por quê? Porque nós temos que tomar posse das promessas e das bênçãos em que Deus tem para cada um de nós. As promessas, elas estão aí à nossa disposição. Aleluia, glória a Deus. Basta eu buscar a Deus. Senhor. Basta eu ser ousado. Basta eu tomar posição. Ou seja, romper as barreiras Senhor. que muitas vezes quer nos prender. Eu não sei o que está te prendendo, o que está te amarrando, mas aprenda com Deus nessa tarde. Aleluia. Olha pelo lado espiritual, o que está te atrapalhando, o que está te retardando de você ser um vitorioso em Cristo Jesus. Porque Deus te chamou para você ser cabeça e não cauda. Amém. Glória Deus não quer ver você cair daí. Jesus. Deus quer ver você por cima, meu irmão. Aleluia. Toma uma posição, se coloca sobre a proteção de Deus, porque Deus tem bênção para você. Amém. Glória a Nós Deus. vemos em que Neemias, ele estava no conforto lá no palácio do rei Artaxerxes. E quando ele recebeu a notícia, como Jerusalém estava por falta de obediência, porque Deus tinha levantado o profeta Oséias, dizendo: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E Deus levantou o profeta Jeremias dizendo que Deus tinha plano de bênção, Deus tinha plano de paz, mas que eles buscassem o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque eles tomaram decisão. De vez de buscar a bênção, eles buscaram a maldição. Desobedeceram o Senhor. Deus. E o Senhor levou eles para o cativeiro. E o que aconteceu? Aconteceu que derrubaram o templo, derrubaram todas as moradias, queimaram, derrubaram os muros de Jerusalém. E Neemias estava lá, no bem bom. Ele era o copeiro do rei. Só que quando ele ficou sabendo como que Jerusalém estava, ele se entristeceu, porque ele conhecia a palavra de Deus. Senhor, aleluia. Porque Deus tinha promessa para Israel. Assim como Deus tem promessa para mim, para Ivone, Amém. Assim como Deus tem promessa para você. Glória a Deus. Mas para isso, meu irmão, nós temos que tomar posição. Nós temos que tomar decisão. E a decisão é tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós. Amém. Glória a Deus. E ele foi para Jerusalém. Recebeu condições do rei. E ali começou
a levantar os muros de Jerusalém. E lá no capítulo 6, ele encontrou ali alguns obstáculos. Lá no capítulo 6, o inimigo levantou quem? Sambalete, Tobias, Gersen. Então são essas pessoas que muitas vezes nós encontramos que de vez de tomar a decisão naquilo que o sábio Salomão nos ensina, o coração sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. São as pessoas que Satanás usa para se levantar contra nós nesse caminho maravilhoso em que Jesus ele tem nos chamado. Aleluia. E ali, Sambalate, Tobias e Gersen tentaram atrapalhar a obra que Deus tinha colocado na mão de Neemias. Mas ele disse: estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Meu irmão, Aleluia. assim como nessa tarde, eu e a Ivone estamos aqui. Já pensou se todos que têm a oportunidade fizesse um pouquinho da obra de Deus? Com certeza esse mundo estaria melhor. É, Deus. Por quê? Porque nós vemos aqui que muitas vezes, estão preocupados com o seu dia a dia, estão preocupados com o seu bem-prazer, estão preocupados com a sua casa, com o seu conforto, estão preocupados com si mesmo e esquece do seu próximo, aonde muitas vezes se esquece até mesmo de Deus, porque falta conhecimento. Qual é o grande mandamento? Os dois grandes mandamentos que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Nos dias do profeta Ageu, eles voltaram. Deus usou Neemias, edificou os muros, e eles começaram a edificar o templo. Mas eles preferiram edificar primeiro a sua casa. Eles preferiram edificar primeiro o conforto para si próprio, esquecendo do lado espiritual. Por isso que Deus disse nessa tarde: vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Que nós possamos saber e ter sabedoria de escolher a bênção. Glória a Deus. Mas Deus, naqueles dias, ainda levantou o profeta Ageu dizendo: olha, vocês estão se preocupando com os seus bem-prazeres e estão se esquecendo daquilo que Deus, Ele nos escolheu, Deus nos chamou. Dizendo aqui, Ageu capítulo 1, versículo 5: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Ou seja, naquilo que muitas vezes nós desejamos e esquecemos de aplicar o nosso coração naquilo que Deus quer. E foi aquilo que eu recitei aqui em Provérbios, que há caminhos para o homem que parece caminho certo. Não, é isso que Deus quer, é isso que Deus Ele tem para mim, que é o melhor. A gente está pensando muitas vezes só em nós próprios, meu irmão. É, Deus, tem misericórdia. Há caminhos para homens que parecem certo, mas o caminho, no fim desses caminhos, são caminhos de morte. Por quê? Porque nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas Deus possa fazer naquilo que nós precisamos. Então, Deus levantou o profeta Ageu para que eles pudessem
voltar a edificar o templo. E nessa tarde, meu irmão, o templo é o meu corpo. Aleluia. É o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós vemos aqui aleluia, que uma das maiores provas de que uma igreja já saiu muito tempo do propósito de Deus é quando ela possui templos luxuosos, mas os verdadeiros templos do Espírito Santo, que são as pessoas, estão em ruínas. Famílias Deus, sendo destruídas, Senhor. Pessoas envolvidas nos vícios, na prostituição, nas coisas que não agradam a Deus. Aprenda com Jesus. Jesus não morreu na cruz para edificar prédios. Jesus morreu para edificar vidas. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, irmão, é que o sábio Salomão, ele nos ensina que o homem sábio é aquele que ganha almas para Jesus. Porém, nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, em que ele deixou aqui registrado no livro de Efésios. Acompanhe aí comigo, se você tiver com a Bíblia, com a palavra do Senhor, aonde ele nos ensina aqui a respeito das armaduras de Deus, em que ele diz aqui no versículo, deixa eu achar aqui, Efésios capítulo 6, dizendo aqui no versículo 12: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebrosos, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai as armaduras de Deus, aleluia, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme na presença de aleluia. Deus. Amém. Ou seja, a nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta não é contra aquela pessoa que está ao nosso lado, aquela pessoa que está, vamos dizer assim, junto conosco. Não, meu irmão. A nossa luta é contra o diabo, que vem Senhor, para matar, roubar e destruir. Ele não quer ver você feliz. Ele não quer ver a sua família bem-sucedida. Por isso, meu irmão, toma essa decisão, a decisão da bênção, amém, de andar na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Aqui ainda, no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 20, diz que Deus, Ele tem muito mais para fazer, além daquilo que você precisa. E com certeza, a partir do momento que você tomar a decisão de tomar posse das bênçãos que Deus tem para a sua vida, com certeza, Deus vai te surpreender. amém, Porque glória. Ele tem muito mais para fazer além daquilo que nós pedimos, ou seja, além daquilo que nós necessitamos. Aleluia. Por isso, irmão, toma a decisão certa hoje. E a decisão certa é ter Jesus como seu Salvador. Amém, glória Porque a Deus. Ele mesmo declarou: sem mim nada podeis fazer. Ele é o caminho, não há outro caminho. Amém, meu irmão? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor por esta palavra, né, queridos? Deus é bom, Ele tem nos instruído, tem falado conosco. Está diante de nós escolha, né? Deus, Ele não nos obriga a escolher nada, mas sim, eu posso escolher. Então, se eu me amo, se eu gosto de mim, eu tenho que escolher o melhor para mim, para minha casa, para minha família. Então, vamos pensar nisso, vamos meditar nesta palavra,
porque Deus nos orientou nessa tarde, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Louvado, engrandecido seja o Senhor. Estou feliz que muito mais pessoas entraram, né? Irmão Edmilson Gandra entrou, Deus abençoe. Irmã Célia, minha prima. A irmã Georgina, Deus abençoe. Tânia Teixeira, Deus abençoe. Primo Jamil, Deus abençoe. Irmã Cida, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus também. E que Deus possa estar abençoando, meus irmãos, cada um de nós, né? Você que entrou conosco, você que vai entrar mais tarde, um outro horário, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, que esta palavra possa tocar no seu coração e que você possa aprender mais um pouquinho da porção da palavra de Deus, amém? Olha, nessa tarde, então, temos alguns pedidos mais de oração, né? A irmã Elza, ela entrou depois e pediu oração pela família, né? Tinha pedido. O pastor Renato pediu pelo pastor Dionísio, nós já oramos, mas vamos orar novamente. Pastor Dionísio e pela Cleonice, que fez uma cirurgia. A prima Dalva pediu oração pela família. A irmã Cida São João pediu para todos os irmãos e pela família também. A irmã Tânia Teixeira pediu para o seu pai, né? Seu Pedro, que está internado no HR. E o primo Jamil, né? Ele já fez uma cirurgia mês passado, né? Dia 30/11, e vai ter que fazer uma nova cirurgia agora, dia 19. Vamos estar orando pelo primo Jamil, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe, que vai dar tudo certo, sim, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar nesse momento, queridos, para que Deus continue, aleluia, a falar ao nosso coração de uma maneira grande e poderosa. Amém? Que Deus, então, abençoe a cada irmão que entrou, que vai entrar. Que Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te damos graças por esse momento que passamos diante de ti. Que as tuas mãos de vitória sejam sobre cada lar, cada família, Senhor. Esses irmãos que têm pedido oração, a irmã Elza, Senhor, o pastor Renato, Senhor, tem pedido oração. A minha prima Célia também tem pedido oração por ela. Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus, a vida da nossa prima Célia. A prima Dalva também tem pedido oração pela família. A irmã Cida, pelos irmãos e por toda a família. A Tânia Teixeira, pelo seu pai, Senhor, que está internado no HR. Toma nas tuas mãos, ó Pai, dê a providência, dê a vitória, em nome de Jesus. O primo Jamil, que já fez uma cirurgia, mas vai ter que fazer por mais uma outra, Pai, que vai passar agora dia 19. Coloca as suas mãos de poder sobre cada um desses irmãos que fez, que vai fazer, que está fazendo uma nova cirurgia. Que o Senhor toma nas tuas mãos, entrando com providência em cada lar, em cada casa, em cada família, aqui o qual nós colocamos o nome diante de ti. Tu és o Senhor que tem poder para restaurar, para curar, para libertar, Senhor, para abrir porta, entrar com providência, Pai. Nós precisamos, Senhor, que Tu vai agindo, vai fazendo, Senhor, tudo aquilo que apraz ao coração dos nossos irmãos. Que a Tua misericórdia seja estendida, Pai, para conosco, para com a Tua igreja. Nós oramos, ó Pai, e também a nossa cunhada Ana tem pedido oração por toda a família. Toma nas Tuas mãos a vida dela, Senhor, dos seus filhos, a Consuelo, Senhor, Ana Paula, Pai, o Júnior. Ajuda, Pai, a sua filha, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos nessa tarde e já agradecemos, Deus, por tudo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. Amém. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Amém.